A gente vai precisar aprender a mostrar as figuras, virar as figuras e fazer as animações. Então a gente vai precisar dessas três coisas. Eu vou botar um pacote de figuras lá no Pods para vocês baixarem, tá? Então deixa eu preparar aqui para vocês baixarem lá. É... Vocês têm o quê para... Ponto. Dropbox. Gits. Pronto, coloquei lá. Então, se vocês forem lá no repositório da disciplina, já deixei as figurinhas certinhas aqui no arquivo principal, tá vendo? Abre ali o Pods, tá aqui o Dino, tá compactado, você baixa a figura e descompacta, tá? Então, quando você baixar a figura, você coloca lá onde você quiser. Aí você clica com o botãozinho direito e manda extrair ou descompactar. Você vai ter uma pastazinha de assets com todas essas figurinhas, tá? Então, o que... Oi. Tá. Lá no repositório da disciplina, aqui ó, no pods, você tem o dino.tgz, que é o arquivo compactado com todas as figuras que vocês vão precisar. Então, vocês precisam baixar e desempacotar essas figuras. Se tiver dado certo, vocês avisam aí. Para vocês têm que baixar e descompactar. Foi. Sabe porque a internet está lenta e por isso vocês estão lutando? Aí você clica lá com o botãozinho direito e descompactar. Aí quando você descompactar, hã? Vai abrir todas essas figurinhas aqui, ó. Hã? É para extrair. Vocês precisam de uma pasta com todas essas figurinhas.
Estão lutando para descompactar ainda? Deu certo? Hã? Ok. Vocês tendo as figurinhas, vocês precisam colocar as figurinhas dentro do projeto. Eu vou mostrar tanto no P5 Online quanto no VS Code, tá? Se vocês estiverem lá no VS Code, vocês vão estar assim, ó. Deixa eu abrir aqui a pasta do projeto. Vocês vão ter que mover as figurinhas para cá. Tá aqui a pasta do projeto, P5TS, tudo bem? Aí vocês já devem ter uma pasta Assets dentro da pasta do projeto, que é onde estão as figuras de gatinho, tá bom? Vocês vão copiar as figuras de dinossauro para dentro da pasta Assets, diretamente. Vocês não vão arrastar a pasta Dino para cá. Então, dentro da pasta Assets, vocês vão colar todas as figurinhas de dinossauro e o cenário. Se vocês estiverem no P5 Online, é a mesma coisa. Quando você clicar aqui nesse negocinho, vocês vão ver a estrutura de diretórios aqui. É porque ele está comendo um pedaço da imagem. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Primeiro, vocês vão criar a pasta Assets, ASSETS. Aí, ó, aqui dentro é na pasta, tá certo? Não é aqui, é na pasta. Vocês vão colocar upload de arquivos. Porque aqui, como é online, vocês precisam mandar o arquivo para lá. Quando vocês estiverem no VS Code, você só descompacta, recorta e cola. Aqui eu vou fazer o upload. E aqui eu vou selecionar todos os arquivos que eu baixei. Ó. Dino, Assets, tá aqui todos eles, tá vendo? E tem que ser todos, porque se faltar um vai dar erro. Todos, e eu vou mandar para lá. Então, se você ver, olha, estão colocando dentro da pasta Assets, não é junto dos outros arquivos. Beleza. Então, pronto. Você sabe que está certinho. Se eu fechar a pasta, os arquivos somem, tá? Então, o código que eu vou fazer agora, ele é o mesmo para os dois. Eu vou deixar aqui já o mesmo código para os dois. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, para poder mostrar uma figura, eu preciso de dois comandos. Um para carregar a figura e outro para mostrar a figura. Então, eu vou pegar só uma das figuras. Eu primeiro preciso de uma variável para poder... Cara, é horrível esse negócio riscado, né? Pegar raspar aquilo ali com a lixa para ver se sai. Vou até anotar para fazer isso. Porque atrapalha que só. Lixa. Então vamos lá, a gente precisa de dois comandos. Um comando para carregar a imagem. E o carregamento da imagem é feito numa função chamada preload. E a gente vai fazer o load image. Load image precisa do caminho da imagem. E aí a gente vai dar o caminho certinho. Assets, barra, e aí o nome da figurinha que a gente quer é a walk 1. Então, walk1.png. Esse comando, load image, ele cria uma imagem e devolve essa imagem que ele criou, que ele carregou, tá? Então, se eu vou precisar de uma variável para salvar essa imagem. Então, eu vou chamar ela de Dino, tá? Como eu estou aqui no JavaScript, eu não tenho como colocar tipos. Mas se eu fosse colocar os tipos, eu colocaria assim, ó. Dino, que é um p5.image, tá certo? Não recebe nada, mas aqui eu vou só criar a variável. Seja Dino.
que eu não tenho como colocar tipo porque eu estou no JavaScript. Mas se eu tivesse em TypeScript, se eu tivesse lá no VS Code, eu diria isso. Ó, meu Dino vai carregar uma imagem. Então eu vou colocar essa imagem que eu carreguei para ser salva no Dino. Dino.loadimage. Ok? Para desenhar isso daqui, para mostrar isso daqui, eu faço um comando de image. Então aqui no draw eu posso fazer um image, eu vou mostrar o Dino na posição 100, 100, de largura 300 e de altura 200. E aí quando eu der o play eu vou ter o meu dinossaurozinho aqui. Então o preload ele salva a imagem, ele carrega as imagens e o draw e o image ele desenha a imagem. Tudo bem? Tudo bem? Só que agora a gente vai. Vocês preferem aprender a virar a imagem para o outro lado ou a fazer animação? Deixar vocês decidirem o fluxo de hoje. Então, bora para animação, tá? A animação, ela é um conjunto de imagens que se sucede, uma atrás da outra. Então, se eu preciso de um conjunto de imagens, eu não vou guardar em uma imagem. Eu vou guardar um conjunto de imagem. Então, eu vou chamar aqui vetor de caminhada. O meu vetor de caminhada, VWalk, vai ser do tipo vetor de imagem. Tá vendo aqui? Só que agora eu vou inicializá-lo como um vetor vazio. Como eu estou aqui no JavaScript, eu não coloco o tipo, eu coloco só a criação, né? Criei aqui o meu vetor de caminhada. Aí eu preciso saber quantas imagens eu tenho. No caso aqui, eu vou começar do 1 até o 10. Então, eu tenho 10 imagens. Então, para isso, vou ter que fazer um laço. Seja i começando de 1 e menor ou igual a 10, porque eu vou carregar 10 imagens, e mais. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou carregar essa imagem e ir adicionando no final do vetor. VWalk.push. Vou inserir no final do vetor a imagem que eu acabei de carregar. Só que como cada imagem tem um número diferente, a primeira é o 1, depois é o 2, depois é o 3, depois é o 4, eu vou trocar isso daqui por uma variável, né? Essa daqui vai ser a imagem i. E o nome aqui tem que estar bem certinho, porque senão ele não acha a figura. Vai ser o walk i. Então agora eu vou trocar isso daqui de aspas duplas para crase para poder fazer a substituição. Então a primeira figura é o walk underline 1, walk underline 2, walk underline 3, walk underline 4 até o walk underline 10. Então vou ter um vetor com as 10 figuras carregadas. Ele vai começar do índice 0 e vai até o 9. Tá aqui, ó, todas as figurinhas. Então se eu quisesse só a primeira, para não mudar nada no nosso código, eu poderia dizer que eu vou pegar do vetor de caminhada a primeira figura, walk 0, e aí mostrar. Só que eu não quero mostrar só a primeira, né? Eu quero que eles fiquem trocando. Um frame vai ser uma, outro frame vai ser outra, outro frame vai ser outra. Então, o que eu quero é mudar qual desses índices eu estou mostrando. Então, agora eu vou precisar do seguinte, vou precisar de um contador de imagem, né? Índice da minha imagem. E aí eu vou começar com esse índice no 0.
E aí eu vou mostrar esse índice da minha imagem. E aí eu vou incrementar esse índice da imagem. Só que vai começar no 0, depois vai para o 1, depois vai para o 2, depois vai para o 3. Só que o que é que vai acontecer? Se ele continuar andando para frente, uma hora eu vou sair do vetor. Então eu tenho que dar um jeito de quando ele chegar na última posição do vetor, que ele der mais um passo, ele vai voltar para o começo. Anda, 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 anda e volta para o começo. Vou fazer com o if, depois a gente melhora isso. Tá, o preload é um laço. Como eu tenho 10 imagens, eu vou começar do 1 e ir até o 10. E aí eu estou carregando essa imagem e então aqui vai trocar para o walk underline 1.png, walk underline 2.png. Se eu tivesse um espaço ou qualquer coisa, era só colocar bem certinho. Se não fosse underline, fosse o espaço. Entendeu? Se não fosse PNG, fosse JPG. Então o que importa é que eu tenho que gerar aqui o nome que é idêntico ao nome que ele vai encontrar. Esse daqui é um tipo number. E esse daqui é do tipo p5.image, assim. Vou colocar os tipos aqui para quem estiver fazendo em TypeScript, tá? Então, quando você for criar, você lembra de criar com os tipos. Beleza? Ó, ele vai começar a andar e depois vai parar de mostrar, porque o meu índice vai sair para fora do vetor. Ó, vai ser bem rápido. Não, vocês não vê, tá vendo? Ele mostra, o índice sai do vetor e eu não vejo mais nada. Então, o que é que eu tenho que garantir? Que se por acaso o índice da imagem for maior ou igual ao tamanho do vetor, length, eu faço ele voltar ao começo. Índice da imagem recebe 0. Se o índice estourar o limite do vetor, né? Por exemplo, o limite do meu vetor o tamanho do meu vetor é 10. Então eu tenho posições de 0 a 9. A posição 10 não existe mais. Então se eu chegar no 10, eu tenho que voltar para o 0. E aí eu vou ter o bicho correndo desesperado aqui. No tique nervoso. A gente vai ter que fazer um timer aqui. E aí, o bichinho de vocês está com tique nervoso? Bota o breguecinho para correr, bota. Tá dando erro por quê? Deixa eu ajudar. Eu vou colocar o código, esse códigozinho lá na baleia, tá?
Tu tá quiser jogar alguém para uma organização, tu não vai conseguir pesquisar por aqui não. Nossa, não. Eu lembro. Por isso que eu tava dando emoção. Ah. Sério? Não. Sim. Então, vamos de passinho em passinho. Passo 2, tirar a cafeína dele. Então, ele está executando isso daqui em todos os frames. O que a gente quer é fazer isso ser de vez em quando, tá? Então, para fazer todos esses códigos serem mais simples, a gente vai aprender um operador novo que a gente utilizou muito pouco, que é esse daqui, ó. Isso daqui é o operador de módulo, tá? E o operador de módulo, fofoca aqui, que essa parte aqui o povo dá uma bugadinha, que a gente usa muito pouco matemática na vida, e aí quando tem que usar, o cérebro reclama. O quê? Ah, sim, desculpa, Pio. Don'tpad.com Coelho. Pronto. Tá lá no coelho, tá? Então vamos aqui, ó. O que é que a gente precisa do operador de módulo? O operador de módulo, ele serve para eu trabalhar com coisas que fazem loop, tá? Coisas que fazem loop. Ele, a gente utiliza ou a gente entende ele como resto da divisão. Resto da divisão. Então, esse resto da divisão vai ser muito útil para a gente. Então, por exemplo, se eu quero que algo faça um loop, por exemplo, que eu quero um contador que vai só aumentando, tá certo? Meu contador vai só aumentando e eu quero que esse contador volte para o loop. Para um pouquinho o que vocês estão fazendo e olha para cá para eu não ter que explicar mais do que 3 vezes. Porque pelo menos umas 3 eu vou ter que explicar normal. A gente está desacostumado. Mas então, foca aqui. Tá? Então, o que esse resto da divisão faz? Se eu perguntasse quanto é 23 dividido por 10, você vai me dizer que 23 dividido por 10, naquela divisão que a gente ainda faz na quinta série, divisão inteira, é 2. E 23 módulo 10
é o que sobrou, né? Aqui é o resultado da divisão e aqui é o resto da divisão. Eu vou parar esse bicho que está me dando agonia. O resto da divisão é 3. O resultado é 2 e o resto é 3. Então, a gente diz que o módulo de 23 mod 10 é 3. Então, a gente lê assim. 23 mod 10 é 3. Todo mundo junto? Vamos lá. Então, eu poderia reescrever esse texto aqui da seguinte forma. Eu não quero que quando ele chegue no limite, ele volte para o começo. Eu não quero que quando ele chegue no limite, ele volte para o começo. Então, a gente poderia escrever assim. Ó. Vou mostrar bem devagarinho. O índice da imagem vai ser o índice da imagem mais 1. Então, ele vai aumentar. Tudo bem? Só que se por aí eu vou aplicar um vet walk.length. Tá? Então, vamos lá. Acompanha comigo. Quanto é 1 módulo 10? Se eu tenho um bombom para dividir para 10 crianças, eu não dou nenhum bombom para ninguém e sobra 1. E quanto é que é 2 bombons módulo 10? Eu tenho 2 bombons para 10 crianças. Como eu não quero briga, eu não dou nenhum bombom para ninguém e sobram 2. E isso continua até eu chegar em que número? 10. Quando eu tiver 10 módulo 10, isso daqui vai voltar para quanto? 0. Tá certo? Então, o que eu quero é, na hora que eu chegar no limite, o que é que ele vai fazer? Vai zerar. Então, aqui eu começo com 0. 0 vai virar 1. 1 módulo 10, 1. Depois vira 2. 2 módulo 10, continua 2. Depois vira 3. 3 módulo 10, 3. E isso aqui vai aumentando, aumentando, aumentando. Na hora que eu tiver com 9, 9 mais 1, 10. 10 módulo 10 vai voltar para o 0. Então, essa operaçãozinha garante que eu sempre vou voltar para o 0. Outra coisa que... Tá, sempre vou voltar para o 0. Outra forma de fazer isso era, por exemplo, utilizando o frame rate. Vocês lembram? Frame count. Vocês sabem, vocês lembram o que é o frame count? Exatamente. O frame count só aumenta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai aumentando, 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 aumentando. Tá? Outra coisa que o módulo me permite é sempre estar dentro do intervalo. Então, por exemplo, quanto é 11 módulo 10? 1. E 12 módulo 10? 2. Ok? E 121 módulo 10? Dá 12 bombons para cada criança e sobra 1. Então, se vocês perceberem, não importa o tamanho do meu número. Essa conta aqui sempre vai me retornar uma coisa que está entre 0 e 9. Exatamente, porque é o resto da divisão. Então, não importa o tamanho do número, quando eu aplico o módulo, o tamanho do vetor, isso sempre vai me retornar algo que está dentro do vetor, entre 0 e tamanho menos 1. Então, eu poderia substituir essa contagem aqui pela seguinte coisa. Ó. O frame count automaticamente sempre aumenta, não é verdade? A cada frame ele aumenta. Então, eu poderia fazer... Não, deixa assim. Tá bom, fica por enquanto por aqui, tá? Depois a gente usa até o que a gente aprendeu. Então, eu sempre aumento a imagem... Ups, cliquei sem querer em alguma coisa. Tá. Sempre aumento a imagem, faço o módulo para ele voltar para o 0. Só que eu não quero que ele fique assim, muito cafeinado. Eu quero que ele ande devagarzinho. Então, para isso, a gente vai fazer um timer. Então, seja um timer começando em 0. Timer é um número. Então, se você tiver em P5, timer que é um número começando em 0. E agora, o que é que eu vou fazer? Aqui em cima... Toda vez que eu entrar na função draw, eu vou aumentar o timer de 1. Ou aqui em cima, ou aqui embaixo, mas aqui em algum local.
E aí, a cada 5 contagens, eu vou aumentar o contador de imagem. Então, se timer for maior do que 4, ou seja, a cada 5 contagens, 0, 1, 2, 3, 4, e no 5 ele faz. Se timer for maior do que 4, eu zero o timer e aumento o contador. Então, o timer é 1, 2, 3, 4, 5. Aumenta o contador de imagem, zero timer. 1, 2, 3, 4, 5. Aumenta o contador de imagem, zero timer. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu só vou mudar a cada 5 frames. Agora ele está andando de forma mais decente. Ok? Cada 5 frames. Posso fazer isso de outra forma, mais fácil, usando o módulo. Lembra que o módulo serve para eu fazer o loop? Eu poderia fazer assim, ó. Esquece o timer. E eu vou usar o frame count. Frame count. Se o meu frame count módulo 5 for igual a 0, eu incremento. A mesma conta que a gente fez, eu só vou fazer de 5 em 5 frames. Esse cara eu não preciso ficar incrementando. Lembra aqui do frame count? Ele incrementa sozinho todo o frame. Se o módulo 5 for igual a 0, eu incremento. Então vamos imaginar aqui o que é o frame count. 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele estiver em 5, ele incrementa o frame. Aí depois, 6, 7, 8, 9, 10. Quando ele for em 10, ele incrementa o frame. Toda vez que a minha divisão for inteira, ou seja, que eu não tenho resto, ele vai incrementar o frame. Então, isso aqui vai fazer com que ele incremente de 5 em 5 frames. E eu comi aqui o... Tá? Ué. Eu buguei alguma coisa aqui. O frame count é uma função, é? Ah, tá. Eu matei aqui a chave. Eu tirei a chave aqui do if. Se eu quiser que ele vá mais devagar, eu aumento a contagem. Então, agora eu vou fazer só a cada 10 frames. Agora, em câmera lenta, agora, bichinho. Tá certo? E aí a gente pode definir aqui de quanto em quanto tempo a gente quer que ele faça. Entenderam mais ou menos para que serve o módulo, pessoal? O módulo serve para eu trabalhar com loops. Por exemplo, aqui eu estou dizendo toda vez que esse número tiver feito um loop completo. Módulo 5 quando o módulo 5 é 0, eu estou no múltiplo de 5. Então, quando for 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, eu vou entrar nesse if. Aqui eu estou usando ele para outra coisa. Aqui eu estou usando para voltar para o 0. Então, eu aumento o contador. Se eu bater no limite do vetor, o que é que eu faço? Eu volto para o 0. Isso daqui vai me fazer voltar para o 0 toda vez que eu bato no limite do vetor. Tá aqui, ó. O bonequinho andando. Para a gente conseguir virar ele para o outro lado, aí a gente vai precisar de fazer algumas outras manobras, tá? Quando a gente desenha uma imagem, a imagem é pensada, a imagem é desenhada como se fosse um retângulo, tá? Então, para a gente conseguir enxergar, eu vou fazer aqui o meu... Vou mandar mostrar o retângulo que ele está usando, tá? Então, aqui eu vou fazer um rect. Vou fazer primeiro um no fill. Aí eu vou fazer um rect exatamente onde o bonequinho está.
100, 100, 300, 200. Tá? O ponto de desenho é... Tá bem em cima da linha, ó. O ponto de desenho é exatamente esse daqui, o 100, 100. Então, toda imagem que a gente manda desenhar, a gente usa como referência um retângulo. Se vocês abrirem a imagem, vocês vão ver que a imagem ela é retangular. E o bonequinho, ele está aqui no primeiro terço da imagem. Tá? Mas, professor, por que a imagem é tão comprida? Porque tem outros, ó, tá vendo aqui, ó, a imagem ela é retangular. Tem umas opções que o bonequinho tá mais para frente, outras que eu apaguei aqui da imagem original, que ele tá deitado, então ele se espalha pelo frame todinho. Só que para simplificar a nossa conta, é mais fácil a gente pensar em termos de círculo do que como retângulo. Então, o que a gente vai fazer é centralizar o ponto de desenho aqui no coração do nosso bichinho. Tá? Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Ao invés de pensar num retângulo, eu vou pensar num círculo. X, Y e 200. 200 é a altura. Ai, não é círculo aqui. É elipse. Aqui no P5 é elipse. 200, 200. Ué, não é elipse? Por que eu estou escrevendo errado? Ah, tá, não é X, perdão. 100, 100, 200. Acho que tem um círculo, sim. Ok? Tá vendo aqui o nosso bonequinho? A ideia é a gente trazer ele para cá, para dentro do círculo, para eu pensar nele como se fosse um círculo, ao invés de pensar nele como se fosse sei lá, um retângulo. Então, como é que a gente vai fazer? Quando a gente for desenhar, a gente vai ter que mudar aqui o ponto de desenho dele. Só que fazer isso com números é muito ruim. Então, vamos mudar para variáveis. Salva esse código no outro canto, que eu vou refazer isso daqui pensando em orientação a objeto, tá? Salva esse código em qualquer outro canto aí que a gente vai apagar esse daqui e fazer outro. Aí eu posso salvar esse daqui e fazer outro no outro canto, né? Noutra aba. Deixa eu salvar esse daqui, então. Save. E como é que eu crio um novo aqui? F11. p5js.org, editor, tá aqui. Vou criar aqui um código novo para a gente poder trabalhar. Deixa aquele lá onde estava e vamos criar aqui um código novo. Beleza? Bora lá? Já criaram? Ok. Então, aqui a gente vai começar a pensar na nossa classe, na nossa entidade. Então, eu vou chamar aqui de classe Dino, do meu dinossauro. E o meu dinossauro vai ter um X, um Y, uma largura e uma altura. Tudo bem? Um X, um Y, uma largura e uma altura. Se eu tivesse lá no TypeScript, X é um number, Y é um number, largura é um number, altura é um number. E aí aqui a gente vai para o construtor x, y, w, i, h. Desse ponto x recebe x, desse ponto y recebe y, desse ponto w recebe w, desse ponto h recebe h. Não tenho como colocar as marcações aqui, né? Então, seria x número, y number,
W number, H number. E a gente vai fazer os métodos para manipular esses elementos na tela. Todo mundo aqui já? Tá, então vamos lá. Fazer assim. Fazer assim. Quando ele for para a esquerda, o que acontece quando ele vai para a esquerda? Quando ele vai para a esquerda, o x diminui de 2. Então, se por acaso eu pedir para ele ir para a esquerda, o x dele vai diminuir um pouquinho. Então, bora lá, vamos fazer todos. E para ele ir para a direita, vamos fazer só esquerda e direita. Go right, o x vai aumentar de 2. Vamos começar assim. Esquerda, o x vai diminuir de 2 e direita, o y vai aumentar de 2. Tudo bem? Todo mundo junto? Tá. Quando eu for desenhar o meu bonequinho, eu tenho que saber para que lado ele está olhando, porque se ele está para a esquerda, eu vou pintar de um jeito, e se ele está para a direita, eu vou pintar de outro. Então, eu vou criar aqui uma direção. Lá no TypeScript, a gente tem como criar isso daqui como enumeração. Enumeração, direção. E aí eu colocaria esquerda e direita. Right or left. Só que no JavaScript a gente não tem direção. Então, como aqui eu estou fazendo com o JavaScript, eu vou ter que criar como se fossem números mesmo. Então, eu vou chamar de left. Left vai ser 0 e const right vai ser 1. Tá? Só duas variáveis para que eu não fique tendo que usar texto diretamente, se for left ou se for right. Então, além dos 4, eu vou dizer se ele está indo para a direita ou para a esquerda. Então, a minha direção, também nesse caso aqui, vai ser um número que vai ser left ou right. Então, eu vou começar com ele sempre indo para a direita. Tá. Então, além das 4 opções, eu também tenho se ele está indo para a direita ou para a esquerda. Tudo bem? Ó, então, agora ele tem, além das 4 opções, se ele está indo para a direita ou para a esquerda. Então, se eu mandei ele ir para a esquerda, o que é que vai acontecer com a direção dele? A direção vai ser left. E se eu mando ele para a direita, o que é que vai acontecer com a direção dele? A direção se torna right. Tá. Por que isso é importante? Porque na hora que eu pedir para desenhar o bonequinho, eu tenho que saber se eu estou indo para a esquerda ou estou indo para a direita. Porque eu vou desenhar ele de uma forma e de outra. Para não misturar logo as duas coisas, eu vou só colocar o caracterezinho na tela. E depois a gente troca por imagens. Então, se ele estiver indo para a esquerda, eu vou colocar a setinha para a esquerda. E se ele estiver indo para a direita, eu vou colocar a setinha para a direita. Então, bora lá. Text, né? Assim, então, vou fazer assim. Ó. Se por acaso a direção dele for left, eu vou desenhar um text, setinha para a esquerda, em this.x, this.y, tá? E aqui a gente não tem largura e altura, deixa quieto, né? Como é que eu mudo o tamanho do texto, hein? Text size. Pronto, então eu vou colocar pelo menos a altura aqui. A altura vai ser o text size. Ups, comi alguma coisa que não devia. E se por acaso ele não está indo para a esquerda, ele está indo para a direita. Então eu vou escrever coisinha para a direita, na posição X e Y. Então vamos lá, recapitulando. O que é que o meu dinossauro sabe? Ele sabe a posição em que ele está, ele sabe o tamanho que ele tem e ele sabe se ele está indo para a direita ou para a esquerda.
Se por acaso eu mandar ele para a esquerda, a direção que ele vai olhar vai ser a esquerda e o x dele diminui. Se eu pedir para ele ir para a direita, a posição que ele está olhando é direita e o meu x aumenta. E aí, na hora de desenhar, eu vejo para onde ele está olhando e escolho qual é o símbolo que mais faz sentido para ele. Então, por exemplo, agora no meu draw, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar o meu dinossauro, seja Dino, recebe new Dino, eu vou criar ele na posição 200, 200, tamanho vai ser 20, 20 e pronto. 200, 200, 20, 20. E aqui na função draw, eu vou chamar dino.draw. E aí vai aparecer só um breguecinho. Text size. Aqui ele está dizendo que eu não estou usando certo. Ah, não é H. É this.h, né? Tá aqui, ó. Tá aqui meu dinossauro. Agora vamos manipular ele, tá certo? Lembra como é que a gente manipula? A gente manipula segurando o botãozinho, né? Então, se key is down, left arrow, se eu estiver segurando a tecla para a esquerda, eu vou mandar ele para a esquerda. Eu faço isso como? Dino.goLeft. O go left vai mudar a direção e fazer ele andar para a esquerda. E se por acaso eu estiver segurando a tecla para a direita, right arrow, dino.goRight. O go, ele tanto vai mudar a posição quanto o símbolo. Porque na hora que eu chamo o go, ele vai mudar o x e vai mudar a direção. E na hora que eu chamo o draw, ele vai, dependendo da direção, fazer um símbolo diferente no x e o y que o elemento está. Tá? Bora lá. Vou mandar ali no abelha para vocês, no coelho para vocês testarem, tá? Coelho, a abelha foi resquício da aula de ontem, tava aqui no meu cérebro, o restinho. A aula de ontem foi um desastre, então o bom de vocês pegarem a segunda aula é que eu já testo antes no pessoal. Não são cobaias, mas como a disciplina está sendo ofertada pela primeira vez com essas coisas, às vezes eu não sei se vai ser fácil, ou vai ser difícil, ou vai ser muito difícil. Então, quando uma coisa não funciona, eu tento por a outra. Ok, ó. Bora botar o bichinho para mexer? Bora lá. Vamos fazer também o up e o down. Desculpa, gente. Bora fazer aqui o up e o down. Go up. A gente não vai mudar o símbolo, tá certo? Vamos só mudar o y. Então, se eu pedir para ir para cima, eu vou diminuir o y em 2. E se eu pedir para ir para baixo, eu vou aumentar o y de 2. Go up e go down. E aí eu tenho que trocar também lá no draw, adicionar as novas chamadas, né? Se key is down e eu pedir para cima,
ele vai ter que fazer o dino.go up. Não tem que criar constante, não. Hã? Não tem que criar constante, não. Que constante? É porque tu criou uma constante do left pro right. Não criei. Eu não vou mudar o desenho. Eu não quero mudar o desenho quando ele estiver indo para cima. Eu quero só mudar a posição. Por exemplo, lá eu precisava da constante porque eu precisava que ele lembrasse qual é o lado que ele está. Aqui, ó, eu não estou mudando. Eu escrevi errado. Up, go down. Aqui, mesmo quando ele para de andar, eu quero que ele lembre se ele está para a esquerda ou para a direita. Entendeu? Então, eu preciso dessa informação guardada dentro da classe. Aqui, quando eu boto para cima e para baixo, eu não estou mudando o símbolo do bonequinho, tá certo? Então, se quisesse mudar o símbolo... Eu também poderia. Mas no caso do exemplo do dinossauro, ele não muda. Não é como um carrinho que você gira nas várias direções, entendeu? É mais aquele negócio Street of Fighter que ele vai para o fundo da tela e volta para o começo da tela. Então, ele só tem o sprite para a direita e o sprite para a esquerda. E aí eu faço o sprite para a direita e o sprite para a esquerda subir. Entendeu? Eu não tenho um sprite para cima em que ele está olhando para cima. Como se fosse, por exemplo, se eu estivesse numa nave. Aí ele teria que estar olhando nas 4 direções. Aqui não, aqui ele está olhando para a esquerda ou para a direita, para cima e para baixo. Pronto, está aqui a minha navezinha. Ela está aqui já nas 4 direções. Deixa eu mandar o códigozinho aqui para vocês. Eu sei que o pessoal que chega atrasado, vou usar com cuidado, tá certo? Muitas vezes não é porque quer, porque depende de ônibus e uma coisa e de outra. Mas se você puder chegar mais cedo, nem que você venha no ônibus de 8, venha, porque é muito ruim chegar com meia hora de atraso, 40 minutos de atraso, você não consegue mais acompanhar a aula. Principalmente quando a aula ela tem uma continuidade, tem as explicações, tá? Ok. Então, o que é que a gente vai tentar agora? Integrar as duas coisas. Integrar a movimentação com os desenhos. O que é o difícil aqui? No caso dos desenhos, a gente vai voltar para lá para o desenho. A gente precisa alternar entre os sprites. Então, eu vou ter sprite dele andando, eu vou ter sprite dele correndo e eu vou ter sprite dele parado. Certo? Então, por exemplo, vou aqui sem fazer o merge ainda. O walk é o sprite dele andando, certo? Se eu quisesse os sprites dele correndo, eu precisaria de outro vetor de sprites. Por exemplo, eu vou fazer agora o idle. O idle também é um vetor de sprites onde ele está parado. P5.image, certo? E aí o idle também são 10. Então, eu vou fazer aqui, ó. Faça de 1 a 10. Vou carregar as imagens em que ele está parado. Beleza? Então, só olha aqui, só acompanha, tá? Então, agora, na hora de mostrar, eu preciso, ou na hora de mostrar, na hora de desenhar, eu vou precisar entender o estado que ele está para saber se eu vou mostrar ele andando ou se eu vou mostrar ele correndo, né, ou parado. Então, vou fazer só um exemplo aqui. No caso do draw, eu vou fazer o seguinte. Se eu tivesse key is down, se eu estiver segurando para a direita, right. Se eu estiver segurando para a direita, eu vou mostrar ele andando. Se não, eu vou mostrar ele parado. E agora, para mostrar ele parado, eu não vou pegar do vetor de caminhada. Eu vou pegar do vetor de
do idle, né? De ele parado. Então, bora aqui ver como é que ficaria o nosso image. Foi que eu escrevi errado. Image is undefined. Círculo está esperando não mais que 3 argumentos. Ah, tá aqui, ó. Botei um argumento a mais aqui. Tem mais outro erro. Escrevi errado. V idle. Tá, eu escrevi aqui errado. As figuras dele parado vão para o vetor de figuras dele parado. Pronto. Então aqui ele está parado. Se eu colocar para a direita, ele começa a andar. Parado, andando. Parado, andando. Parado, andando. Agora a gente vai para outro caso. Aqui deu certo porque o tamanho desses vetores é igual. Só que o tamanho desses vetores pode ser diferente. Cadê, ó? Esse vetor aqui tem 8, tem 10 e esse tem 10. Mas se eu tivesse um vetor maior e outro vetor menor, esse tipo de conta ia dar errado, porque eles não iam casar. Então, qual vai ser a ideia aqui? Na hora de pegar o elemento, é que eu vou cortar o índice para cair dentro do vetor. Então, na hora que eu vou pegar o elemento, eu vou fazer aqui, vetor de imagens, modo, vwalk.length. E aqui, vetor de idle, mod, vwalk, length, vidle. Então, bora lá. O frame count agora só serve para aumentar o índice. Então, o meu índice está aumentando a cada 5 frames. Ok? E na hora que eu vou pegar qual é a figura, é que eu ajusto para nunca cair fora do vetor. Lembra que o módulo faz isso. Ele ajusta para eu nunca cair fora. Ele sempre me trunca para eu cair dentro do vetor. Aí agora isso daqui funcionaria com qualquer um dos elementos. Caminhando. Fiz alguma coisa errada aqui. Length. Errei de novo. Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos tentar integrar agora as duas coisas. Puxar o bonequinho para lá. Então, vamos lá. Então, como eu já tenho esse código aqui, eu vou puxar o código que a gente tem lá para cá. Então, vou pegar lá o P5.js, que as figuras estão lá, né? Vou copiar isso daqui tudinho e vou trazer para cá. O que é que eu vou manter? Eu vou manter só o preload, que está carregando as imagens, e essas variáveis aqui. O resto que está para baixo, eu vou apagar. Tá, então, o que é que a gente ficou aqui? Ó? A gente tem o timer que eu vou tirar, que eu não uso, mas eu tenho o contador de imagens que eu quero, o vetor de caminhando e o vetor parado. Aí eu tenho o preload para carregar as imagens, e aqui já começa o dinossauro. Left, right, para dizer se eu estou indo para a direita ou para a esquerda. Aqui o meu dinossauro. E aqui as construções do dinossauro. Tá? Então, se eu der o play, a imagem vai sumir, porque eu não estou mais imprimindo nada, e vai voltar a setinha. Aqui ele está dizendo que o P5 ele já usa o write. Então, eu tenho que mudar
para outro nome. Então, bora aqui. Então, o left eu vou mudar para... Como é que a gente troca aqui? Ctrl F2, Shift F2, Ctrl F. Então, eu vou trocar onde tem left, vou trocar para esquerda, replace, 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 replace. Aqui não, left arrow não. Tá. E onde tem right, eu vou trocar para direita. Então, vai trocar aqui. Aqui. E aqui. Vamos ver se ele vai aqui agora. Ué, sumiu. Eu mexi em alguma coisa que não era para mexer. O draw tá dando errado. Se a direção for para a esquerda, ele desenha o texto. Onde foi que eu mudei errado agora? Left, right, up, down. Não posso acessar o Dino antes da inicialização. Eu comi a inicialização. Ah, tá. Ah, ficou faltando aqui, ó. Direita. Beleza, tá aqui, ó. Ups. Go left não está definido. Eu mudei sem querer o nome. O ruim de não estar no editor, ó, go esquerda. No IDE é que essas bobagenzinhas como consertar, renomear, eles bugam, né? Fica mais difícil. Tá aqui o bonequinho, tá? Tá. Além disso, eu vou precisar saber se ele está andando ou se ele está parado. Const movendo, né? Move 0 const idle 1. Essas duas coisas controlam para que lado ele está, e essas duas aqui controlam se ele está parado ou se ele está se movendo. Ele pode estar para a direita parado e ele pode estar para a direita se movendo. O sprite é diferente. Ele também pode estar olhando para a esquerda e parado, ele vai ficar assim para a esquerda, ou ele pode estar para a esquerda e movendo. Então o sprite que ele vai estar usando vai ser diferente. Então, além da direção, eu vou precisar do this.state, né? O estado dele. Então ele vai começar como parado, e se por acaso eu estiver indo para a esquerda, this.state vai ser igual a movendo. Se ele estiver indo para a direita, this.state vai ser igual a movendo. This.state vai ser igual a movendo. Se ele estivesse movendo, this.state vai ser igual a movendo. E se ele não estivesse movendo, eu vou colocar que o estado dele agora é parado. Movendo, 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 parado. Bora lá botar os nossos desenhinhos aqui. Então vamos lá. O que que eu tenho que trocar? Esse pedacinho de código bem aqui. Porque é esse pedacinho de código que está mostrando meu bonequinho. Então eu vou ter que refazer esse pedaço de código de acordo com os meus desenhos. Falta ainda um desenho, que seria... Ai, não, vou deixar só esse daqui. Então, bora lá. Se por acaso ele estiver indo para a direita, vamos começar de pouquinho, tá certo? Se ele estiver indo para a direita,
eu não vou usar esse text, eu vou usar o image. De onde é que eu vou pegar a imagem? Eu vou pegar lá, depende. Ele pode estar para a direita parado e para a direita movendo. Então, eu vou fazer o teste aqui, ó. Se desse ponto state for igual a... Se ele está para a direita e está movendo, então eu vou pegar a imagem dele se movendo, que vai estar lá em v walk na posição index de imagem mod vwalk.length na posição x dele, desse ponto x, desse ponto y, a largura vai ser desse ponto w e a altura desse ponto h. Isso se ele estiver andando. Se ele não estiver movendo, eu vou botar a figurinha dele parado. Se ele estiver movendo, eu boto a figurinha dele movendo. E se ele não estiver andando, eu boto a figurinha dele parado. Então, por enquanto, eu vou fazer só esse daqui. Se ele está para a direita, ele não pode estar para a direita e parado. Pode. Ele pode estar para a direita e se movendo e para a direita e parado. Tá certo. Então, bora lá. 300 de largura e 200 de altura. E aí, o que é que fica faltando aqui? Esse if fechar. Se if fechar. Ok. Se eu estou segurando para a direita, ele vai para a esquerda. Se eu estou segurando para a esquerda, ele está indo para a esquerda. Se eu estou segurando para a direita, ele vai para a direita. Se eu estou segurando para cima, ele vai para cima. Se eu estou segurando para baixo, ele vai para baixo. E se eu não estiver segurando nenhum deles, aí ele tem que ficar parado. Então a gente tem que ir lá testar. Se por acaso eu não estou segurando para a esquerda e eu não estou segurando para a direita, left arrow, right arrow, e eu não estou segurando key is down, para cima, up arrow, e eu não estou segurando para baixo, down arrow, significa que ele está parado. Dino bora lá. Ele não vai se mexer ainda. Eu preciso aumentar o contador. Eu tinha tirado o contador, né? Linha 62. Tá. Na posição... Isso daqui é um vetor. Agora eu preciso daquele contador de frames para garantir que a cada 5 frames, se frame count mod 5 for igual a 0, image... Qual é o nome do negócio? É index da imagem. Index da imagem mais um. Vamos ver se nosso bonequinho se mexe aqui. Mas ele se mexe, né? Um lado só. Tchau. Tchau, bonequinho.
Tchau, bonequinho. Deixa eu botar ele mais no começo aqui pra gente poder, pelo menos. Na posição 0. Vou dar esse código aqui para vocês, lá no coelhinho. Parado, andando, parado, andando, parado, andando. Ele também vai para cima, né? Ele só não vai para a esquerda ainda. Ó, parado, andando. Se ele ficar parado, ele não se mexe. Se botar para cima, ele vai andando. Se botar para baixo, ele vai andando. E ele permanece para a direita. Então, bora recapitular todos os passos que a gente precisou, que foram muitos, né? Para poder chegar aqui. Número 1, a gente precisou de um vetor para poder guardar todas as imagens daquela animação. Um vetor para cada animação. Número 2, a gente precisou de um contador para fazer com que o índice da imagem aumente. Esse contador a gente está utilizando bem aqui para cada 5 frames ele aumentar, certo? E a gente está usando ele bem aqui para eu escolher qual a imagem que eu vou mostrar. Então, para isso, eu precisei utilizar o operador de módulo para garantir que mesmo que o meu contador seja muito grande, ele sempre vai cair dentro do vetor e essa continha me joga ele para dentro do vetor. Tá. Pensando no dinossauro, o que é que a gente precisou? A gente precisou, primeiro, controlar o estado dele, para saber em que situação ele está, porque ele pode estar atualmente em 4 situações em termos de animação. Ele pode estar parado para a direita, ele pode estar parado para a esquerda, ele pode estar andando para a direita, andando para a esquerda, andando para cima, andando para baixo. Então são duas coisas diferentes. Primeiro, para que lado ele está, esquerda ou direita, e segundo, se ele está se movendo ou andando. Ué, como é que eu sei que ele está movendo ou andando? A gente criou uma série de métodos para manipular o nosso bonequinho. Se eu pedir para ele ir para a esquerda, o X dele diminui, eu digo que agora ele está se movendo e a direção para ele é a esquerda. E se eu peço para ele ir para a direita, agora ele está se movendo, a direção dele é a direita e o X aumenta. Se eu quiser ir para cima, a direção dele não muda. Se ele estava para a direita, ele continua para a direita, mas agora ele está movendo, porque ele pode estar indo para cima, está parado, eu boto para cima, ele se move, o Y dele diminui, e se eu peço para ele para baixo, eu posso o Y dele aumenta e eu coloco ele se movendo. E por último, para mudar a animação, se eu não estou segurando nenhuma das teclas, eu peço para ele voltar para o estado de inércia ou inatividade. E aí eu mudo o estado dele. Por que isso daqui é importante? Porque na hora que eu vou desenhar, eu olho para o estado para saber qual é o desenho que eu faço dele. Então, na hora que eu peço para desenhar, eu vou olhar, se ele está para a direita e se movendo é um, e se ele não está se movendo é outro. Agora vamos para a parte difícil da aula. Agora para a parte difícil. Teria uma forma de fazer do jeito assim mais fácil. Seria se eu tivesse um conjunto de animações para ele ir para a direita e tivesse outro conjunto de animações para ele ir para a esquerda. E aí eu teria aqui 4, né? O conjunto de animações dele andando para a direita é um, dele andando para a esquerda é outro, e dele parado para a direita é um e parado para a direita é outro. Aí eu faria o quê? Eu viria aqui e faria o flip manualmente em todas as imagens. Todas as imagens aqui eu vou lá no editor e inverto. Só que as minhas imagens, elas precisariam ser centralizadas, todas. Porque quando você pegar essa imagenzinha aqui e você fizer o flip horizontal, para onde é que vai o teu dinossaurozinho? Vocês nunca fizeram flip na imagem, não?
Égua. Vou pegar aqui qualquer coisa aqui. Vocês sabem o que é que eu estou falando de flip? Sim, você espelhar. Espelhar. Na hora que eu fizer isso com a imagem, olha o que é que vai acontecer com o meu dinossauro. Ele vai se teleportar para o outro lado da figura. Tá vendo? Então imagina que você está andando aqui tá andando para a direita, aí você clica para andar para a esquerda, então do lado ele aparece assim. Faz sentido isso? Não. Então eu tenho que pensar na imagem a partir do centro dela, porque aí na hora que eu mandar flipar, o centro dele tem que permanecer igual e ele vai mudar em relação ao centro. Não é isso que é para fazer sentido? No meio da imagem. E não no meio da imagem. Entendeu? Então eu sempre tenho que fazer a manipulação pensando no centro. Então, para isso, a gente vai centralizar essa imagem. Então, para centralizar, o que é que eu vou fazer? Eu não estou pensando em X e Y. Então, eu vou desenhar um círculo, o centro do círculo, e eu vou posicionar a imagem nesse miolinho. Vou sair arrastando ela. Então, como é que vai ser aqui o nosso Paranauê? Paranauê. Como é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer aqui um Draw Image. E aí, para desenhar a minha imagem, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou primeiro desenhar um círculo. Vou fazer aqui um No Fill. E aí, eu vou desenhar um círculo na posição X desse ponto Y. E usando a altura desse ponto H. Tá? E depois eu vou desenhar a minha figura. Eu vou ver quem é que eu vou desenhar, a imagem aqui. Então, vou desenhar image, vou desenhar a imagem que ele pediu para eu desenhar em desse ponto X, desse ponto Y, desse ponto W, desse ponto H. Então, aqui, ao invés de chamar o desenho diretamente, eu vou dizer, ó, desenha para mim essa imagem, essa daqui, VWalk, na posição índice, imagem, mod, VWalk, ponto, length. E aqui a mesma coisa. Só que aqui eu vou pedir para ele desenhar o eye. Pronto. Então agora eu vou ter um círculo. Então, vou mover ele mais para lá para eu conseguir enxergar. 200, 200. Beleza. No meinho, eu vou fazer uma bolinha para a gente centralizar bem direitinho. Cadê a minha função de desenhar a imagem? Está aqui, ó. Então, depois de desenhar ele, eu vou fazer um outro círculo. Desse ponto X, desse ponto Y, de tamanho 20. Só que agora eu vou fazer o fio para vermelho. Beleza. O que eu quero agora é arrastar esse dinossaurinho para cá. Tá? Arrastar esse dinossaurinho para cá. Quando o pessoal que fez FUP comigo lembra de uma atividade infame que era de fazer os desenhos pensando. Era o que, meu pai? Essa daqui, github.com/cena pk P5. Era P5 o nome da. Não, qual era o que a gente usava? P5JS? Não. P5 Span? Deixa eu caçar aqui. E lembra que tinha uma que era de desenho, que tinha que desenhar dentro do quadrado? Aí o quadrado aumentava, a figura aumentava, o quadrado diminuía, a figura diminuía. Terrível nada. Cadê, meu pai?
Ah, é porque não era no meu repositório, era no QXCode FUP P5. Aqui, ó. As atividades. Tinha aquela atividade do ratinho, tá vendo? Que tinha que fazer o sorriso pequeno e o sorriso grande. Alguém fez essa? Era o ratinho, né? Que tinha o ratinho com orelhas e tudo. O que era o jogo? O porquê é que aquela atividade é importante, ó. A gente vai ajeitar esse bonequinho aqui. Só que a gente não pode puxar ele para a esquerda 100 pixels, 200 pixels, porque o tanto que a gente vai puxar ele para a esquerda depende do tamanho dele. Se ele é grande, a gente tem que puxar mais. Se ele é pequeno, a gente tem que puxar menos. A gente vai puxar ele proporcional ao tamanho dele. Então a gente tinha um joguinho que era de usar uma fração. Ó. Então aqui, ó, x menos desse ponto h vezes uma fração. No caso aqui seria o 0,35. Ou seja, eu estou puxando ele para a esquerda 35% do tamanho. Então, se eu imaginasse o tamanho, é como se eu dividisse o tamanho em um terço e eu puxasse ele para o primeiro terço do tamanho. Aqui também é a mesma coisa. Eu vou puxar ele para cima metade do tamanho. Menos desse ponto H vezes 0,5. Então, na hora que eu fizer isso, ele está aqui, ó. Menos desse ponto W vezes 0,35. Pronto. Ele está agora no centro. Ó. Tá, então o que é que significa isso? Significa que se a gente pensasse na figura, o centro dele está realmente no meio da figura aqui, ó, no meio da figura em relação à altura. Então eu vou puxar ele para cima metade da altura. Por isso que eu coloquei H vezes 0,5. Metade da altura eu puxei ele para cima. Eu não quero centralizar esse negócio. Então eu vou pensar na altura e eu quero colocar o centro dele aqui nessa orelhinha. Então eu puxei ele metade da altura para cima. E em relação à largura, se eu quebrasse isso daqui, seria mais ou menos 35%, um terço da altura. Então, se eu poderia colocar aqui, se fosse um terço, 0,33. Então, ele está aqui em um terço da altura. Tá vendo? Um terço da altura para cima, um terço da largura para a esquerda e um terço da altura para a direita. Está aqui. Está centralizado dentro da minha caixinha. Tá? Então, vou passar aqui os valores. E aí, meu povo? Vamos lá. Deixa eu até parar aqui para gente conversar.